Assim, né? Então tá, queridos, bom dia para vocês. Hoje a gente tem uma aula que é muito rica para a URGS em particular. Lembrando que é sempre importante esboçarmos e elaborarmos estratégias para as provas que iremos fazer. E a URGS, diferentemente de UFSC... Oi, Guilherme, tudo bom? Bom dia, querido. Não temos mais jujubas, Guilherme. Não temos mais jujubas. Tem mais um wafer ali. Já acabou o wafer aí? Já acabou, pessoal? Só porque eu falei? Sério? Então, olha só, não seja por isso, eu tenho mais wafer. Eu deixei o de morango. Ó, ele troca por 3 jujubas. O pessoal tá que nem na cadeia lá, pessoal. Olha, eu tô trocando aqui assim. Maravilha, beleza. Bom, então tá, queridos, enquanto vocês vão fazendo escambo com a comida, ok? A gente vai começar aqui a nossa última aula, que é a aula de número 6, e é uma aula muito importante porque é uma aula de cinética e equilíbrio. Cinética, equilíbrio e eletro. Mas como havia dito, então eu vou postar na sequência eletro gravadinha, bonitinha para vocês, porque para a URGS não é um conteúdo essencial, né? É uma questão só a última, e às vezes não é nem eletroquímica efetivamente, é a oxirredução. Então, em virtude disso, vou demandar meu tempo trabalhando os 2 conteúdos que são prioritários na parte de físico-química, que são cinética e equilíbrio. Cinética e equilíbrio é essencial para a URGS. Eu digo assim, ó, um quarteto de matérias que na URGS tem que estar redondinhas, ou pelo menos bem estudadas. Ligações químicas, orgânica, cinética e equilíbrio. Estas 4 totalizam, enfim, 6, 5 e 4. Um total de 15 questões em média. É muita coisa. 15 questões de 25 é uma porcentagem absurda. É muito mais de 50% da prova. Então a gente não pode abdicar de 4 conteúdos que são alicerces da prova da URGS. Uma coisa boa sobre esses conteúdos que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Como a gente está agora na época do Natal, Ano Novo, festivo, todo mundo fica sentimental, né? Então eu vou começar pelas coisas boas, tá? Exatamente, vamos fazer uma inversão de valores agora. Coisa boa, notícia boa. Tem questões que são muito previsíveis, tipo, exatamente igual como eu vou te mostrar aqui, vai cair na prova sem tirar nem pôr. Então é só o trabalho de você ver, compreender a mecânica e encontrar igual na prova, e eu não estou mentindo. Estou falando sério, posso provar com as questões que a gente vai fazer aqui. Agora, a notícia ruim é que sempre tem algumas questões que são bem complicadas na URGS, tudo bem? E a única matéria que a URGS gratuitamente, explicitamente complica é equilíbrio químico. E é sempre a parte final, que é o equilíbrio iônico, ou a parte de cálculos de Kc podem ser um pouco complicados sim. Entretanto, a gente sempre tem que encontrar esse copo meio cheio, ainda mais agora nesse final de ano, e também porque vocês bem sabem que se tem alguma coisa que o vestibulando sempre tem, é a esperança de que vai dar tudo certo. Isso se concretiza porque vocês não ficam apenas nesse sentimento, né? Vocês fazem as coisas valer, afinal vocês estão se dedicando, estão aqui nessa manhã de quinta-feira ao invés de estar se degladiando no shopping para comprar presente para a família, como a maioria da população, é verdade. Então, queridos, isso tem retorno, fiquem tranquilos que essa esperança vai vir acompanhada de muito bom desempenho, tenho certeza disso. Só que eu preciso ressaltar, tá? Equilíbrio no finalzinho, a URGS vai dificultar. Então são 6 questões, enxerguemos o copo meio cheio, das 6, 1, 2 no máximo vão ser um pouco complicadas, tá? Talvez uma bem difícil, mas enfim, você ainda tem 4 questões para trabalhar tranquilamente. Sem mais delongas, a página do livro está aqui no finalzinho, não é? É a parte de cinética, então deve ser 100 e muitos. Muito bem, meninas, muito bem. 122, e eu vou trazer para vocês essa página na forma de quadro que o professor já montou aqui no cartãozinho que você tem no grupo já, e eu passei para muitas pessoas agora também. Como é que funciona a cinética química? Quais são as 3 possíveis questões de cinética química? No mínimo 2. Bom, as 2 primeiras, ou uma, né? Porque como eu te falei, no máximo são 3, em média são 2. Mas no mínimo 2 tu vai encontrar. A primeira é isso. Ou eles perguntam sobre o conceito de velocidade, ou eles perguntam sobre os fatores que influem nas velocidades das reações. O conceito de velocidade ultimamente tem sido muito mais abordado, e normalmente o pessoal acaba se apegando pouco a isso, dando pouca importância, pouco valor, e se atrapalha muito, muito mesmo. Então, o que a gente precisa lembrar sobre a velocidade média na química? Como é que se mede velocidade na química? Velocidade na química não é como na física. Velocidade na química é a variação
da quantidade consumida, sumida ou formada, não é? Pela variação do tempo. Então, a velocidade média quer saber quanto tempo dura um saco de carvão, entende? Quanto tempo eu vou ter de energia depois de comer um pão? Quanto tempo dura um tanque de gasolina? Então, são coisas muito bobinhas que eles vão perguntar para vocês, mas quando a gente está na prova, naquele clima opressor, é bem provável que a gente se atrapalhe um pouquinho quanto aos nossos raciocínios lógicos. Então, esse é o momento de, sabe, ter muita clareza quanto ao que significa isso. Variação de quantidade por variação de tempo. Tudo bem? E outra coisa, pessoal, qual é o maior erro aqui? É confundir velocidade com tempo. Esse é o maior erro. Quer ver uma coisa? O que é mais rápido para queimar? Uma tonelada de carvão ou uma pedra de carvão? O que é mais rápido para queimar? Uma tonelada de carvão ou uma pedra de carvão? Se puserem isso no vestibular da URGS, eu aposto contigo que vai ser uma tragédia. Muita gente vai errar. Porque todo mundo vai dizer assim, ó, é evidente, uma pedra desse tamanho. Só que aí que tá, você está associando rapidez a tempo. Então eu vou te dar um exemplo físico. Corri por 20 minutos, eu fui rápido? Tu não sabe. Então eu vou dar a resposta para você. Queimar uma tonelada de carvão ocorre com uma velocidade de queima infinitamente maior do que uma pedra de carvão. Por segundo, a quantidade de carvão queimado em uma tonelada é infinitamente maior que a quantidade de carvão queimado em uma pedra de carvão. Então essa relação entre tempo e velocidade é o primeiro erro que todo mundo comete. Portanto, em pouquíssimas palavras eu vou dizer para ti, velocidade não é tempo. É um quociente, é uma razão entre quantidade e tempo, e tem que cuidar. Outra coisa que também muita gente erra é consumo e formação. Quando você tem uma reação química, a gente sempre tem reagentes e produtos. É muito importante que você lembre que a velocidade, ela pode ser de consumo, se vista na perspectiva dos reagentes, ou de formação, se vista na perspectiva dos produtos. Formação. Assim. Então, por exemplo, se você tem uma quantia de reagente, vamos fazer aqui um exemplo prático, assim, para elucidar para todo mundo como isso funciona. Vou pegar um exemplo que inúmeras vezes eu já utilizei, mas é um exemplo didático para que a nossa cabecinha entenda como isso funciona, ok? Vamos supor que você tem aqui uma quantia de reagente, está aqui o nosso montante, a nossa amostra, e no início de uma reação, no minuto 0, 0 minuto, antes da reação começar, sabe quanto é que tu tem de produto? 0. Não tem absolutamente nada de produto, ou seja, de quem é formado. Só que ao passo que a reação vai acontecendo, vamos colocar aqui, ao passo que a reação vai acontecendo, vamos supor que aqui tenha se passado 1 minuto. 1 minuto. Uma quantia deste reagente se transformou em produto. Então você tem uma diminuição aqui do reagente e a formação do produto. Tá, mas isso é o mais do mesmo. Querido, eu aposto contigo que é isso aqui que vai atravancar a vida de muita gente na hora da prova. Não é de vocês. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Porque essa foi a questão da URGS desse ano. Ela foi muito fácil. Mesmo assim, houve muita gente que veio me perguntar, aquela questão de cinética que é difícil, né? Não. Se ela for difícil é porque isso aqui não está entendido. E aí, quanto a isso que eu preciso brigar. Quando você faz uma reação química, para ter fogo, a sua madeira tem que ser consumida, querido. Então, o que vai acontecer? Uma parcela do reagente vai desaparecer e vai se transformar em produto. Produto. Dessa maneira. Então, como é que se mede velocidade de formação? Por surgimento. Soma. Sempre aumenta a quantidade de produto conforme a reação vai ocorrendo. Como se mede velocidade de reagente? Por sumiço, consumo, desaparecimento. Com as mãozinhas fica assim, ó. Ao passo que o reagente vai sumindo, o produto vai surgindo. Só que o problema é que a nossa cabeça, ela é refém dos nossos sentidos, que são burros. A nossa visão é burra, ela nos engana. A gente não consegue entender muitas vezes que isso não acontece sempre diretamente proporcional.
Ou seja, não é um quadrado desse que faz um quadrado daquele. Isso vai depender e muito, sempre, dos coeficientes da reação. Muito mesmo. Então, esses coeficientes vão determinar a quantidade que sumiu e a quantidade que se formou. Por exemplo, eu vou me fazer entender. Se aqui você tem um reagente e lá você tem 2 produtos, a cada um reagente que some, 2 produtos surgem. A cada um reagente que some, 2 produtos surgem. Mas é difícil de compreender porque os nossos olhos enxergam quadradinhos. Só que você não está abstraindo de forma correta. Por exemplo, se você tiver Cl2 e quiser analisar a formação dos átomos de cloro, cada uma partícula de Cl2 faz 2 átomos de cloro. Ou seja, a cada uma partícula de Cl2 que se desfaz, 2 átomos de cloro são feitos. Então é 1 para 2. 1 xícara de arroz para 2 xícaras de água. Isso é muito importante. Então, sempre você precisa multiplicar as quantidades sumidas. Tá vendo? Ó, você precisa multiplicar isso por x. Ó, vou fazer essa quantidade que sumiu vezes x. Tá vendo? Quadradinho ali, vezes x. E essa quantidade que se formou, ela tem que ser vezes y. Porque isso é proporção. É a quantidade que some e a quantidade que se forma. Deixa eu colocar assim bonitinho do lado do outro para ficar mais didático. Tudo bem? Assim, ó, x, tá, ó, vezes x e aqui vezes y. Repito, se a proporção fosse 1 para 2, como é o caso aqui de baixo, tá vendo? A cada um cloro que some, vamos supor que você tenha, sei lá, 4 quadradinhos de cloro, entendeu? Cl2, 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 Cl2. A cada um Cl2 que some, 2 Cl se formam. Então você formaria 2 quadradinhos azuis, porque é uma representação. Você briga com a sua cabeça pensando, ah, mas o quadradinho tem o mesmo tamanho de lá. Mas não é assim, querido, que funciona. A gente está falando em partículas. Não interessa se o quadradinho é menor ou ele é maior, é partícula. E é isso que importa para o químico. Se você antes tinha uma partícula de Cl2, assim, ó, é uma partícula. Aqui você vai ter, ó, 2 partículas de Cl. É assim que funciona. Ah, mas não faz sentido na minha cabeça, porque isso aqui é grande, isso aqui é pequeno. Quem é que tem miopia aí? Tem miopia? Acha pra mim a diferença daí, sem óculos. Tamanho das partículas ali. Acha a diferença ali pra mim. Qual das bolinhas é maior, né? É. Isso aqui é... Ah, mas isso é que tu fez muito pequeno. Não, isso aqui é muito pequeno. Aquilo ali é gigantesco. Isso aqui é em nanômetro. É em 10 na menos 9 metros. E aquilo ali, pessoal, é uma cidade em tamanho perto disso aqui. Pode ter certeza. Então, é isso que eu quero tentar trazer para você. No quadro, você vê letras do mesmo tamanho, você vê coisas do mesmo tamanho, e a sua visão que te prega peças, ela te engana, ela faz com que a tua cabeça ache, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Partícula é partícula, é a menor parte de uma substância. Não interessa o tamanho efetivo dela quando a gente vai fazer as contas assim. Partícula é uma partícula. Tudo bem? Então, por que eu trouxe à tona tudo isso? Para fazer com vocês a questão desse ano. Foi uma questão, eu vou ser bem franco, bem fácil, e teve muita reclamação, muito problema. Eu queria fazê-la com vocês para ver se a gente não tem ou apresenta esses problemas de forma alguma na prova. É a questão 25 da página 129. 25 da página 129. Essa questão ela é linda, maravilhosa. E ele está trazendo o seguinte para o leitor. O ácido hidrazóico é um ácido volátil e tóxico, que reage de modo extremamente explosivo e forma hidrogênio e nitrogênio de acordo com a reação. Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição do ácido é 6 vezes 10 na menos 2. Eu sugiro aqui, queridos, que vocês sublinhem essa parte, circulem, como eu vou fazer aqui, ó. Escrevam em cima, por gentileza, por favor, escreve assim para ficar mais fácil, 0,06 mol por litro por minuto. Assim, tá? Ah, mas por quê? Eu sei ver 6 vezes 10 a menos 2, não preciso escrever 0,06. Não, mas é que eu queria que tu escrevesse, por gentileza.
Então, por que tu quer que eu escreva? Eu vou te explicar agora. Nessas condições, as velocidades de formação do hidrogênio e nitrogênio são respectivamente. Como é que eu vou fazer essa questão? Eu boto na fórmula? Não, ele não está te perguntando qual é a velocidade e dando a variação da quantidade pelo tempo. Ele já te deu a velocidade. Ele não pede que tu descubra ela a partir de quantidade e tempo. Ele te deu a velocidade de consumo de um participante. E quer saber, a partir da velocidade de consumo desse participante, qual vai ser a velocidade de formação dos outros. Entendeu? Eu não entendi, achei péssima explicação. Então você vai se esforçar mais. Olha só, a proporção que nós temos aqui, queridos, é uma proporção de 2 para 1 para 3. O que significa isso? A cada 2 mols de ácido que somem, 1 mol de hidrogênio é formado e 3 mols de nitrogênio são formados também. Essa é a proporção. Então não importa quanto tu tenha de ácido, tu pode ter, sei lá, 100 mols. Pensa num bolo, redondinho, 100. Se você tira uma fraçãozinha dele, tipo 2 mols destes 100, você vai produzir 1 mol de hidrogênio e 3 mols de nitrogênio, dessa forma. Tá, mas eu não estou entendendo onde tu quer chegar. Eu vou te mostrar dessa forma então. Vamos supor que você tenha 1 mol desse ácido, HN3. 1 mol, um inteiro, um bolo. Ele está te falando que por minuto, some desse 1 mol 0,06. É isso que ele está te falando. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? A cada 1 minuto, some da quantidade que eu tenho, seja ela qual for, 0,06. Assim, 0,06, dessa forma. Então, vamos supor, pessoal, que a gente tenha R$1 e você gastou 6 centavos. Ok? Quanto é que vai sobrar? Se tu tem R$1 e você gastou 6 centavos, vai sobrar quanto? 0,94. Ou seja, vai sobrar 94 centavos. Fez sentido isso para todo mundo? Então tá, é isso que ele está te perguntando. Se você subtrair 0,06, ou seja, 6 centavos de um inteiro de R$1, por exemplo, inventando, vai sobrar isso. E quando você some com essa quantia aqui, em 1 minuto, ele quer saber quanto que vai se formar de hidrogênio e quanto vai se formar de nitrogênio. Ah, mas é muito difícil. Eu discordo de ti, me desculpa. Mas olha para cá. Se sumirem 2 mols desse cara aqui, quantos se formarão de hidrogênio? 1. Quantos se formarão de nitrogênio? Como é que vocês sabem? Explique aí para o leigo. O que está escrito aqui. É sempre assim. Sempre vai estar escrito ali. É aquilo ali que rege a proporção de sumiços e formações, de consumos e aparecimentos. Então, se você sumiu com 0,06 mol aqui, você vai ter que formar quanto aqui? Ah, não sei responder, sabe sim. Quantas vezes o número 1 é menor que o número 2? Tipo, daqui para cá, segue o meu dedinho. A gente dividiu por quanto? Por 2, muito bem. Então, daqui para cá, a gente tem que dividir por quanto? Por 2. Só sabendo isso, com quantas alternativas a gente fica? Lembra que eu sempre te falei isso? Com um movimento, você sempre fica com 2 ou 3, no máximo, alternativas na URGS. Aqui estão as 2 alternativas. Tá, mas não é só essa a resposta. Como é que eu vou saber se vai produzir 0,06 de nitrogênio? Agora dá um show de conhecimento e me explica por que jamais poderia ser 0,06 de nitrogênio. Isso, genial, perfeito. Porque se esse número é 2, eu só vou produzir a mesma quantidade consumida se a estequiometria for a mesma. Ou seja, se for 2 para 2. Olha só que legal brincar desse jeito. Esse número é maior ou menor? Então tem que formar um número maior que foi consumido. Então você precisa formar algo acima de 0,6. Ou seja, de 2 para 3 aumenta 1,5 vezes. Então, de 0,06 para, enfim, esse número aqui qualquer, tem que aumentar 1,5 vezes, que é 1 vez mais meia, que é 0,06 mais metade, 0,03, que juntando dá 0,09.
É isso que você vai ter. Foi muito difícil essa questão, hein? Não foi, né? Foi a questão desse ano. Então isso é cinética. Às vezes tem muito mais a ver com estéquio do que efetivamente com velocidade de reação como um todo. Queridos, eu gostaria de saber de vocês. Eu consegui me fazer entender? Fui claro? Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos passar para um outro nível de questão desse tipo que atualmente anda caindo muito. É a questão, enquanto tem alguém que copia... Oi? Também é a mesma proporção. Mas uma coisa que eu não gosto é que as pessoas têm feito muita regra de três, três números. Não, pessoal, na química todas as regras de três são compostas. E é importante que o aluno enxergue desse jeito, porque daí ele vê a simultaneidade no desenvolvimento da reação. Tu vê o reagente sendo consumido com a mesma proporção que o produto vai ser formado e com a proporção estabelecida que o outro produto vai ser formado. Então é legal que a tua cabeça funcione como uma máquina, onde um vai consumindo, os outros vão se formando na mesma proporção. E tu enxerga tudo. Se tu enxergar só dois, tu fica muito limitado e isso pode te prejudicar. Então eu gosto muito que vocês enxerguem sempre a reação de forma ampla, com todos eles variando ao mesmo tempo. Daí vocês chegam num outro patamar de compreensão. Falando em compreensão, a mais difícil sobre esse assunto é a questão 17 da 127. Se vocês puderem dar uma olhadinha ali, eu agradeço profundamente. É uma questão maravilhosa, muito boa mesmo. Dei uma olhadinha na 17 da 127, ok? Eu não vou apagar enquanto tem gente copiando ali. Peço que vocês já deem uma olhadinha nela. Leiam um pouquinho, por favor. Eu já resolvo ela com vocês. Só vou centralizar aqui que o senhor tem toque. Essa questão, na minha opinião, ela foi a mais bonita da URGS, assim, tirando uma de gráfico que teve certa vez. E ela foi muito traiçoeira, né? Porque ela trouxe uma pergunta e forneceu uma outra. Ela perguntou sobre um componente, desculpa, reelaborando aqui a minha colocação, e forneceu dados de outro. Então ela perguntou sobre um componente e forneceu dados sobre o outro. Então eu vou fazer com vocês essa questão 17, nível dela difícil, né? Bem difícil. Vamos lá. A questão 17, que é linda, maravilhosa, ela é feita da seguinte maneira. Vamos fazer juntos aqui. Ela traz uma tabela, e essa tabela diz o seguinte: para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração do hidrogênio ao longo do tempo. Então eu gostaria, por favor, que vocês sublinhassem para mim concentração do hidrogênio. E se possível, queridos, coloquem bem grande aqui, ó, hidrogênio. Porque ali nessa tabela você tem apenas dados do hidrogênio. Tudo bem? Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade de formação da amônia, e aí que vem o grande problema, porque ele te pede ele te dá hidrogênio e pede amônia. Mas como é que eu posso fazer isso? É fácil. É só você fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa questão, e eu usei as duas para provar para ti que a URGS tem um padrão, e de tanto fazer questões da URGS, você desvela esse padrão, né? Ou seja, você revela isso, você consegue perceber que as questões se repetem, e tu cria um banco de dados na tua cabeça tão grande de tanto fazer questão da URGS, que tu acaba, essa questão aqui é barbada, igual aquela, é só fazer isso. Isso é muito bom, enriquece muito o desempenho de todos. E eu vou fazer aqui contigo isso, tá? Observe a semelhança dessa questão que é difícil com a questão de 2018, que é fácil. Bom, diz assim, aqui estão os dados do hidrogênio. A primeira coisa que eu vou perceber é que ele está te dando valores por minuto, e aqui tem segundos. Mas não é muito difícil de lembrar ou perceber que 120 segundos correspondem a 2 minutos, sim ou não? Então é barbado. Então, daqui para cá, a gente tem aqui um período, decorreram 2 minutos. Assim. E em 2 minutos, você tinha no início 1 e ficou com 0,04. Ou seja, sumiu, desapareceu 0,6. 0,6 mol por litro
de hidrogênio em 2 minutos. Tudo bem? Pergunta, isso é uma informação clara para todo mundo? Todo mundo consegue ver que a gente tinha tipo R$1 e depois ficou com 40 centavos e a pergunta que nos fazemos é, quanto eu gastei? 60 centavos, sumiu, beleza. Então você pode fazer pela fórmula se quiser ou com uma regra de 3. Se sumiu 0,6 mol em 2 minutos, como ele está te perguntando quanto some por minuto, em 1 minuto sumiu X, que é a metade, 0,3. Resposta não é 0,3. Por quê? Porque não foi a pergunta. A pergunta foi, qual é a velocidade de amônia formada? Hidrogênio não é amônia, hidrogênio é hidrogênio. E nós precisamos respeitar a proporção ou estéquio da reação. Ah, daí tu me confundiu. Eu vou tentar então desconfundir. Quando a gente olha para o hidrogênio e para a amônia, que foram as duas únicas substâncias comentadas, você tem uma proporção de 3 hidrogênios consumidos produzem 2 amônias. A cada 3 hidrogênios consumidos, 2 amônias são produzidas. Como a pergunta da questão foi quanto de amônia você vai fazer, é ali que vai o X da questão. Tá, mas e quanto hidrogênio sumiu em 1 minuto? Como é que eu vou saber? Tá aqui. Sumiu 0,3 mol de hidrogênio em 1 minuto. Então, vamos colocar aqui embaixo. E aí eu vou perguntar para vocês, queridos. Daqui para cá, dividiu por quanto? 10, né? R$3 é 10 vezes maior que 30 centavos. 30 centavos é 10 vezes menor que R$10. Então, daqui para cá, você divide por 10 também. Portanto, 0,2 mol, né, porque isso era em mol, por minuto. Cada minuto. Somem 0,3. Então, em cada minuto, formar-se-á, usando mesóclise, 0,2. Tudo bem? Então, resposta certa dessa questão muito difícil, por causa de todo o apelo opressor que a URGS dá para o candidato, porque é um processo de seleção. Então, meu Deus do céu, só se tu tiver um coração de pedra para ficar pleno, tranquilo no dia de vestibular. Eu não sei vocês, mas quando eu fui fazer, parecia, pessoal, quase de tortura, assim, era um desespero. Suando frio, aquela coisa, toda aquela mensagem de afeto do pai, da mãe, né, assim, vai passar de uma vez! Pai, não tem dinheiro mais para te pagar nada. Né? Então aquilo ali me motivou bastante, me deixou mais seguro, mais tranquilo. Né? Então, não sei como vocês agem nessas situações, eu não consigo ter frieza, confesso. É uma tristeza. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender? Me fiz claro? Beleza. Então essas são as questões de cálculos, assim, dessa primeira parte. Agora vem um momento teoria, que é uma barbada, super fácil. E, de certa forma, a URGS cobra mais dentro de outras questões. Ela pergunta normalmente energia de ativação, que é o que tem de mais importante, e aí insere nessa parte área, temperatura, pressão, essas coisinhas bobinhas que afetam as velocidades das reações. Bom, a melhor forma, a meu ver, humildemente falando, para entender o que é uma velocidade, o que é uma reação química, perdão, em termos particulares, é olhando para um simulador, vendo bolinhas. Uma reação química, ela só acontece quando você tem essas bolinhas assim, claras, na sua frente. Aí você consegue enxergar como ela acontece. A reação química acontece quando essas bolinhas, elas se batem entre si, obviamente, com força e orientação boas. Quando a força de batida e a orientação são boas, essas bolinhas se batem com tanta, mas tanta precisão, que elas acabam formando outras bolinhas. Isso é uma reação química. É como se 2 azuisinhas batessem e formassem, sei lá, alusivamente à reação, uma roxa. Entende? Então, olhando para essa reação, a gente percebe que a velocidade vai aumentar conforme aumenta o número de batidas entre essas moléculas. Então a nossa pergunta é, como eu posso fazer para aumentar as batidas entre essas moléculas? Tem várias formas. Uma maneira é essa aqui, ó. Dá uma olhadinha. Isso aqui é área de contato, tá vendo? Não estou vendo nada. Eu vou te mostrar. Área de contato é o quanto se espalha a amostra que você tem. Isso é uma área de contato pequena. É uma área muito pequena.
Sabe por que ela é pequena? Porque todos eles estão condensados, então eles ocupam pouco espaço, por isso que ela é pequenininha. Inclusive eu vou te dar um exemplo que é super interessante e didático. Imagina você querendo queimar esse cubo aqui com oxigênio. E você quer queimar esse átomo que está aqui, ó, tá vendo? Como é que o oxigênio vai chegar lá? Difícil, né? Todo mundo concorda comigo? Tá, agora eu vou fazer uma coisa, quer ver? Ó, dá uma olhadinha aqui. Eu vou aumentar a área de contato, sabe como? Eu vou fazer assim, ó. Viu só? Não aumentei a área de contato agora? Não espalhei os átomos ali, sim ou não? Aí eu vou te perguntar, fica mais fácil agora para o oxigênio chegar aqui nesse átomo aqui, ó? Fica, né? Porque está exposto. Então é por isso que quando você mastiga bastante, você não fica, sabe, em stand-by depois de comer, parado igual um zumbizinho do Walking Dead, assim, sem reação cognitiva alguma. Você consegue acelerar o processo de digestão. Por isso que se você tiver carne moída, vegetais picados ou frutas picadas, elas vão estragar muito mais rapidamente do que se estivesse inteiro, porque você tem uma área de contato maior. E uma coisa importante, pessoal, a maior área de contato para um sólido, que é o estado físico que mais sofre influência da área de contato, para não dizer o único que realmente sofre influência da área de contato, é o pó. E existe uma palavra, um neologismo, né, que se refere ao pó. Quando tu fala em transformar algo em pó, tu usa o verbo pulverizar. Pulverizar é transformar algo em pó. Então, se você tem uma barra e você quer que essa barra de ferro se oxide muito rápido, pulverize-a. Se ela estiver pulverizada, ela vai queimar muito mais rapidamente. Oi, querido. Do Bombril, exatamente, nós fizemos em aula. Então é importante saber isso, genial, como o Guilherme citou, isso é bem importante. Outro fator também que é muito importante, queridos, ó, dê uma olhadinha aqui, ó, eu vou aumentar aqui, beleza? Ó, por favor, preste atenção no número de colisões que as partículas estão dando. Ó. Bateu, 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 bateu. Vocês conseguem olhar por alto as colisões? Então, dá uma fixada assim nas colisões. Tenta capturar com os teus olhinhos a frequência de colisões aqui, tá? Tudo bem? Beleza? Vocês estão vendo que a velocidade delas é essa aqui, né? Dá para ver a velocidade mais ou menos também? Tá. Agora preste atenção. A velocidade das moléculas não está aumentando. Mas conforme eu aumento, tá vendo pressão lá em cima? Tá vendo que eu estou aumentando a pressão? Viu só? Quando eu aumento a pressão, eu reduzo o espaço. E se eu reduzo o espaço, tu não percebeu que o número de colisões entre as moléculas aumenta muito? Ah, eu não percebi. Mas aumenta, ó. Quando você, ó, vou colocar aqui. Quando você aumenta a pressão, você reduz o espaço. Tá vendo? Ali. E se você, ó, quando você aumenta o espaço, diminui a pressão, tá lá ela caindo. Pressão caindo. Elas se batem pouco entre si. Se você aumenta a pressão, elas aumentam as colisões entre si. Então, sempre que você aumenta a pressão sobre gases, você acelera a reação, porque você reduz o espaço que o sistema gasoso tem. E, portanto, as moléculas, como não têm mais espaço, elas acabam batendo mais entre si. Outra coisa que... Oi? Não necessariamente. Existem transformações isotérmicas. Lembra que quando tu abre uma garrafa de água com gás, tu diminui a pressão, tua mão não congela. Quando tu fecha, tu aumenta a pressão. Tua mão não queima, porque não tem troca de calor naquele caso. Então a pressão e a temperatura não necessariamente variam sempre. Existem transformações isotérmicas, transformações a temperatura constante. São essas aqui no caso. Tudo bem? Agora preste atenção. Eu vou elevar a temperatura, tá vendo? Se eu elevo a temperatura, tu não concorda comigo que as moléculas estão ficando mais agitadas? Vocês conseguem enxergar isso? E se elas ficam mais agitadas, elas se batem mais ou menos? Bem mais. Então isso aumenta também a velocidade da reação. Não interessa se a reação é endo ou exo. Qualquer reação química, tendo temperatura acrescida, aumentada, tem suas moléculas mais agitadas e elas se batem mais umas contra as outras. Agora o último caso. Dá uma olhadinha aqui. Ó, deixa eu só espalhar de novo. Beleza, eu vou precisar dos observadores. Prestem bem atenção, tá? Foquem nas agitações e nas batidas entre as moléculas, ok? Todo mundo está focando nisso?
Tá, olha o que eu vou fazer agora. Tenta enxergar o que está mudando no sistema. Presta bem atenção. Tu consegue enxergar alguma mudança ali no sistema? Tu está vendo que está entrando bolinha? Deixa eu te perguntar, as batidas estão aumentando ou estão diminuindo? Por que está aumentando? Então, por segundo, está aumentando ou diminuindo as batidas? Ah, então se as batidas aumentam por segundo, está aumentando a velocidade da reação. Foi por isso que eu te falei, queimar uma tonelada de carvão, a queima é muito mais rápida do que a queima de uma pedra de carvão. Ui, nada a ver. Então, de novo, se eu correr 20 minutos, eu fui rápido? Acho que sim, né? 20 minutos eu fui rápido. Não sei, não te falei a velocidade. Ainda mais considerando o professor, que mal caminha, né? Talvez tenha, sei lá, andado 10 metros em 20 minutos. Então, não fui rápido, não. Então, sempre lembra disso, não cai nessa pegadinha. Tempo não é velocidade. Quando você aumenta a concentração, a velocidade de reação por segundo aumenta muito. Porque como tu mesmo está enxergando, tem muita bolinha dentro do sistema a mais. E elas batem muito mais umas contra as outras, gerando muito mais reação química por segundo. Tudo bem? Queridos, eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Isso é muito importante, certo? Só que se tu parar para pensar agora, tu tem, por exemplo, carbono, na verdade, desculpa, tem carvão também na tua poli 05, e tu tem oxigênio, sim ou não? Ó, eu vou te mostrar o que tu tem. Tu tem isso aqui, ó, presta bem atenção. Tu tem isso aqui, que é carvão. Tem isso aqui, ó, carvão. E tu tem o oxigênio, que é isso aqui. Por que ele não está assim? Ah, porque não é o mesmo carvão. Não, é a mesma coisa. A diferença é a origem. Esse aqui é mineral, esse é vegetal, mas ambos são feitos de carbono, puro carbono. Por que eles não estão assim? O que está faltando para o carvão da tua poli 05 ficar assim? Energia de ativação. Nenhuma reação química acontece sem energia de ativação, sem ser ativada. Isso é muito importante. A energia de ativação é o morrinho, o papo do alpinista. Você sempre tem que focar no pico do morro, no cume do morro, porque é ele que vai indicar o trajeto da energia de ativação. Quanto mais íngreme, quanto mais difícil for para subir, maior é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia compreendida entre o cume do morrinho e a base do morrinho, sempre. O reagente, porque é dali que parte a reação. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta vai ser a reação, porque mais energia vai ser necessário para que a reação ocorra, para que você consiga desenvolver a reação. Agora, se você olhar para a reação do lado, que é uma reação exotérmica, diferentemente da anterior, que era endotérmica, nessa reação seu morrinho é muito menor, a sua subida é muito menor, porque você está aqui nessa base, tá vendo? Você sempre começa no reagente e você só tem que subir até aqui para a reação poder acontecer. Então, quanto menor for a energia de ativação de um processo, vamos colocar isso aqui, ó. Quanto menor for a energia de ativação de um processo, mais rápida é a reação. E, consequentemente, quanto maior for a energia de ativação, ok? De ativação, mais baixa será a velocidade da reação. Isso é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Então, quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade da reação e vice-versa. Recíproca é verdadeira. Afinal, a gente tem aqui fatores que são contrários. A energia de ativação é uma das coisas que mais atrapalha uma reação. Quando a gente diz que ela é cineticamente inviável, é porque a energia é tão alta, mas tão alta, que a reação demora muito para quantidades pífias reagirem, a ponto de praticamente nem reagir. Entende? Então isso é muito, muito importante, queridos. E existe só uma maneira para reverter a energia de ativação. E a única coisa capaz de reverter a energia de ativação, e que se escreve com S, não com Z, é o catalisador. O catalisador, ele vai criar sempre rotas alternativas que farão com que, por exemplo, observem bem aqui o que eu vou fazer agora, que é importante, você tenha um atalho energético, energia. Vamos supor que a reação que eu quero te mostrar aqui seja essa. Olha o tamanho da energia de ativação dessa reação. Essa reação é a reação
A mais C dando C. Viu só que difícil é para fazer essa reação? Porque a energia de ativação dela é monstruosa. Agora, vamos supor que eu conheço um B. Você conhece o B? Eu conheço o B. Pô, o B interage com A facilmente. Mas que bom. E aí o B, quando ele interage com A, forma o AB. E o AB sim consegue reagir com o C muito facilmente, formando AC e liberando de novo o B. Bah, que legal! Então, se o B ele consegue levar o A até o C com facilidade, a reação total que eu vou ter aqui é essa, ó. Vou fazer a soma com você. Vou somar as reações, perdão. Olha só o que eu vou conseguir. Eu vou conseguir A mais C dando AC. Ou seja, a reação global é exatamente essa reação que eu queria. Só que para eu chegar aqui, ó, teve duas etapas. Muito provavelmente uma etapa lenta, que é a determinante da velocidade da reação, que é super importante, e uma etapa rápida. Rápida. O catalisador, ele faz com que a velocidade da reação ela seja dividida em duas etapas. Uma rápida e uma lenta e uma rápida. Então, ó, você vai sair dos mesmos reagentes, tá vendo ali, ó, e vai chegar no mesmo produto. Assim. Só que por vias diferentes. Se eu somar as duas energias de ativação que eu tenho aqui, não dá a energia de ativação da reação laranja. Tá vendo? Se você somar ó, esse trechinho com esse trechinho aqui, não vai dar o trechinho da laranja, que é muito maior. Pega esse tracinho e bota aqui em cima, ó, tá vendo? Não chega nem perto do pico que tu tem aqui. Então a soma total das energias, ela é menor que a energia que você tem lá. Entretanto, a entalpia da reação, ela é exatamente a mesma, porque você saiu exatamente do mesmo ponto e chegou exatamente no mesmo ponto, que é o AC. Perdão, tinha esquecido de escrever o AC. Tudo bem? Então é isso que o catalisador faz. Eu estou achando que eles vão fazer uma questão de catalisador exatamente como essa. Porque faz tempo que isso não cai. Com mecanismo, citando etapa lenta, etapa rápida. A etapa lenta é a etapa de maior energia de ativação. Ó. Essa flechinha é maior que essa. Então essa aqui tem que ser etapa lenta. A etapa lenta determina a velocidade da reação sempre. É ela que diz quanto tempo e quanto de consumo ocorreu no processo. Então, sempre lembrem disso, tá, queridos? A etapa lenta determina a velocidade. Mina a velocidade. Velocidade. Ok? E lembrem, por favor, vocês podem comparar com facilidade. Olha a diferença de energia de ativação. Eu vou colocar aqui a energia de ativação sem catalisador, da reação não catalisada, e agora com a catalisada, que são essas duas partezinhas pretas. Se eu botar essa aqui em cima, ó, não chega lá onde está aquela. Portanto, se abaixou a energia de ativação, você tem uma reação mais rápida, você tem uma reação mais ligeira. E é isso que o catalisador faz. Ele faz com que a reação fique mais ligeira, que a reação fique mais rápida, única e exclusivamente pelo abaixamento da energia de ativação. É isso que ele vai fazer. Tudo bem? Então, algumas dicas, tá, pessoal? Normalmente o pessoal usa esse desenho aqui para falar da curva catalisada. Eu gostaria que vocês vissem o verdadeiro, que é aquele lá. Né? Isso é importante. Quando você usa catalisador, você faz com que a reação aconteça em mais de uma etapa. Não em uma etapa só. Normalmente no ensino básico a gente não entra nesse mérito e a gente coloca só uma curvinha para mostrar que a energia total abaixou, entende? Mas ela acontece em duas etapas. Portanto, se você tiver duas etapas, sempre uma vai ser a lenta, sempre uma vai ser a rápida. Não sabemos qual é qual, mas uma é lenta e outra é rápida. Portanto, sempre a lenta é que determina a velocidade total do processo. E marquem sempre as curvinhas menores como sendo as catalisadas. E outra coisa, queridos, última informação. Quem é o catalisador daquela reação? Isso é uma informação bem importante. O catalisador da reação é a única substância que entrou na reação e saiu exatamente igual como entrou.
Ou seja, o catalisador da reação é o B. Vamos narrar a equação acima? Ó, o A gosta e quer muito C, mas a energia impede eles de ficarem juntos. De ficar juntos, no caso. Entretanto, tem uma espécie que pode facilitar isso, que é o B. O B interage muito bem com A, O interage muito bem com C, tá vendo? Então o B pode levar o A até o C. Repito, é como a metáfora do teu amigo ou amiga casamenteira. Você e o C. Mas algo impede vocês. Mas existe uma pessoa maravilhosa, o B, que conhece vocês dois, sabe como vocês são e sabe que tem um sentimento ali e pode fazer a magia acontecer. Esse é o catalisador. Mas ele entra e sai igual desse processo todo. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Tem que ser assim. E não esqueçam, por tal, ele não altera rendimento, não altera energia total da reação, não altera equilíbrio, ele não faz praticamente nada. Ele só une o que, enfim, algumas barreiras impedem de unir. Né? Exatamente. Então essa é a função do catalisador. A quantidade de catalisador também interfere? Só estequiometricamente na reação. Né? Então, se a quantidade de catalisadores estequiometricamente for em excesso, aí ela não vai mais interferir. Mas se estiver limitando, aí vai interferir. No gráfico não interfere nada? No gráfico não. No gráfico a gente só coloca com a estequio correta, com a proporção correta. Mas é uma ótima pergunta, parabéns. Por exemplo, se eles puderem te perguntar, a quantidade de catalisador interfere no processo? A resposta, de uma maneira genérica, é sim. Por quê? Porque se tiver pouco catalisador, pouca reação vai ser catalisada. Se tiver muito catalisador, muita reação vai ser catalisada. De nada, que é isso. Deixa eu colocar aqui então para vocês uma questão, pessoal, que é bem importante. É a questão de número, tá ali ela, 22. Para a gente encerrar essa parte e já passar para a parte final, que é a parte da lei de ação das massas. A questão 22 é uma questão maravilhosa, super boa mesmo. E observem como ela é semelhante ao que eu havia mostrado antes aqui nesse gráfico. Você tem nessa questão dois morrinhos, aparentemente representando, não é, duas etapas de uma reação. Inclusive não é aparentemente, está representando o que está escrito embaixo, né? Como vemos na figura. Então eles dizem assim: para a obtenção de um determinado produto, realiza-se uma reação em duas etapas. O caminho dessa reação, é representado pelo diagrama abaixo. Considere as afirmações abaixo sobre essa reação. 1. A etapa determinante da velocidade da reação é a 2. Então, se nós fizermos aqui um levantamento visual, superficial, de tamanho, a gente percebe que a 2 ela é bem menor do que a 1. Então, a 1 é a etapa determinante da reação, porque a 1 é que tem maior energia de ativação. E se ela tem maior energia de ativação, ela é a lenta. Logo, a etapa 1, por ser lenta, é a que determina a velocidade da reação, pois o trecho lento é o trecho que amarra a velocidade total do processo. Vide uma possível ida para a praia agora, nas festas de fim de ano, que é um belo exercício de civilidade. Se você se mantiver calmo, se você conseguir se manter, sabe, civilizado, você é um ser humano ímpar, você é uma pessoa maravilhosa. Então vamos supor que você vá até a praia e a velocidade máxima é de 100 km por hora. Não é nos trechos rápidos, onde não haverá congestionamentos, que você vai determinar a velocidade total da sua ida à praia. Porque você só pode andar no máximo a 100, entendeu? Vai ser nos eixos ou trechos onde você vai ter congestionamentos, onde você vai estar muito amarrado, a sua velocidade vai ser muito baixa. Então, é nos momentos de velocidade baixa que você define a velocidade total de um processo. Portanto, a primeira está errada. A etapa determinante é a 1, não a 2. Depois ele diz o seguinte: a reação é ESO. Sempre que o produto está abaixo do reagente, tem que descer. Tem que descer, tem que liberar energia. E se tem que liberar energia, é ESO. A 2 está correta. E a energia de ativação da 1 é maior do que a da 2. Está correto também, porque a gente sabe que o morrinho da 1 é maior do que o da 2. Resposta certa, letra D, 2 e 3.
marca com carinho essa questão, porque eu acho que ela vai voltar, mas agora com catalisador. E pessoal, está sendo gravado. Todo ano a URGS cobra Nobel. O Nobel desse ano foi muito importante. Inclusive foi mencionado na UFSC falando da Marie. Vai cair isso também na URGS. Eles vão citar alguma coisa sobre o Nobel. O Nobel foi para uma mulher, tem associação direta com a Marie Curie, e evidentemente foi sobre enzimas. Enzimas são catalisadores. Por isso que eu acho que vai cair assim. A resposta vai ser: enzima é catalisador, a baixa energia de ativação acelera a reação. Só isso. Podem te dar etapas do mecanismo, talvez até mais etapas, que às vezes acontece. É bem frequente, inclusive. É só procurar que está escrito lenta do lado. Circula ela, é ela que vai definir a velocidade do processo. E me prometam que vocês vão marcar não para qualquer pergunta que tenha catalisador, ou, enfim, não tenha catalisador com energia de ativação. Porque a única coisa que o catalisador faz é baixar a energia de ativação. Portanto, ele é um fator energético, porque ele abaixa a energia. Logo, ele é energético. Tudo bem? Ok. Então, vamos para a parte final agora, que é a parte de conta, de cálculo, que é muito mecânica, né, queridos? Mas não menos importante. Jesus amado, o que foi isso? Mas vai dar tudo certo. Popular curto-circuito. Pronto. Ó, não. Agora, não. Ah, onde estava? Achei. Pronto. Essa é a parte, queridos, da lei de ação das massas. Para muitos é muito chato, muito complicado, mas assim, ó, é o mais do mesmo. Então eu sugiro que seja estudado mesmo. Porque essa aqui, para muitos concorrentes de vocês, vai ser uma questão posto fora, entendeu? Colocado fora, porque o pessoal não vai dar ênfase para essa questão, vai se atrapalhar. Não acho legal isso por parte de vocês, porque cai exatamente assim como eu vou te mostrar. Então como é que funciona a lei de ação das massas? Funciona assim, tem como medir quando você aumenta a concentração de um reagente, o quão mais rápido a queima vai ficar. Por exemplo, ó, de novo esse vídeo, olha o videozinho. Tem como a gente medir assim, ó, dobrei o oxigênio. Quão mais rápido ficou a velocidade de queima? Às vezes a chama pode crescer 4 vezes, pode crescer 8 vezes quando você dobra. Isso é uma informação muito conflitante com a nossa cabeça, porque nós pensamos assim, até por causa da estequiometria. Dobrou, dobrou. Triplicou, triplicou. Quadruplicou, quadruplicou. Porque na estéquio tudo é diretamente proporcional. Aqui não. Aqui não é. Por que não é? Eu vou te mostrar. Porque você vai ter potências. A lei de ação das massas, ela mostra, ó, com um fator constante, a relação entre a variação da concentração e a variação da velocidade. Esses fatores, eles variam de forma proporcional. Quando esse aumenta também. O problema é, a proporção não é necessariamente a mesma. Às vezes, quando você aumenta a concentração, isso aqui aumenta muito mais, por causa dessas potências. Foi isso que os químicos descobriram, que na prática as coisas não são diretamente proporcionais, uma retinha. Elas podem ser de ordem 2, ou seja, perdão, de potência 2, potência 3, potência 4. E falando em potência, em virtude das potências mandarem na velocidade da reação, os químicos chamaram elas de ordens. Então as ordens são as potências dessa fórmula, que você sempre escreve assim, V, começa dessa forma, igual a K vezes a concentração dos reagentes. Qual o problema? Essa é uma fórmula genérica, que na teoria sempre dá certo. Na teoria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre teoria. Tu tem carbono na tua mão agora, né? Ali na tua poli, no teu lápis. Transforma ele para mim em carbono 14. Faz para mim rapidinho isso aí. Ai, que pergunta idiota. Ué, não é idiota. Quer ver no quadro? Eu vou fazer para ti. Ó, carbono 12 no quadro. Mais 2 nêutrons, carbono 14. Pronto. Viu quantos segundos eu levei? Porque na teoria é muito o quê? Na prática é assim?
Na prática, algumas reações só acontecem sob algumas implicações ou circunstâncias. Por isso, isso aqui é um dado experimental. E esse é o grande diferencial das nossas aulas. A gente sempre bateu em cima, queridos, no fato de que isso aqui é experimental. Portanto, eles vão dar para vocês. Não existe certo ou errado. Existe funciona ou não funciona nas circunstâncias ou condições que você tem. Por que está falando isso? Porque todo mundo vai com a ideia de que você tem que extrair daqui. Ó, tem A aqui, bota A aqui. Tem B aqui, bota B aqui. Tem um Azinho na frente, Azinho em cima. Bzinho na frente, Bzinho em cima. Mas não necessariamente vai ser assim. Por isso ela pode ou não ser elementar. E tem que ser dito para você. Você não está dizendo que está certo ou errado. Você está dizendo que acontece na prática, como a teoria, ou não. Como é que eu vou saber? É dito. Quem é que vai me dizer? A questão. Como é que eu vou saber? Porque vai estar lá. Sempre. Não esquece disso, por favor. Tudo bem? Então, repetindo, o que é esse colchetes? Colchetes é mol por litro. A concentração molar, mols por litro. De onde surgiram essas ordens? O que é ordem? É a potência. Como é que eu vou saber que potência tem? Eles têm que te dizer, de uma forma ou de outra. Se eles te derem uma equação onde, ó, você tem o reagente e tem ele aqui embaixo. Tem o coeficiente, tem a potência igual aqui embaixo. Tem o coeficiente e a potência embaixo. Você tem uma reação elementar. É a reação onde as ordens, elas são iguais aos coeficientes da reação, ou seja, a molecularidade. Não esqueçam que a ordem global de um processo é a soma das potências, por uma coisa muito óbvia, uma regrinha de potenciação. O que é isso aqui? Vezes, o que é isso aqui? Quando você multiplica x vezes x, as bases são iguais. O que a gente faz com os expoentes? Soma. Então, se isso aqui é 2, isso aqui é 1, ó, a concentração total vai ser 2 mais 1. Por isso eles vão tentar te pegar nisso. Qual é a ordem total da reação? É só somar as ordens das concentrações. Tudo bem? Ah, mas não importa? Não, querido, porque na matemática x é uma variável, y é outra, não é? Na química não, é partícula, partícula. Então não interessa qual é a natureza da partícula é partícula. Portanto, eu chamei a atenção para você para o colchetes, para que o seu cérebro associe a matemática. Colchetes e colchetes está para a química como x e x está para a matemática. É a mesma coisa. Agora, por favor, não esqueçam, isso aqui, ó, não é elementar. Porque não tem o oxigênio. Como é que eu vou saber? É dito. Porque tem um aqui em cima. Como é que eu vou saber? É dito. Não, elementar está errado. Não fale isso. É porque na prática a reação só acontece assim. Por que isso acontece? É fácil. Vamos supor que tu abriu a porta, como foi feito agora, e você está cozinhando. Se tu abrir a porta e tu está cozinhando, o teu fogão vai virar um maçarico? Ah, mas que pergunta idiota. Não é idiota, querido. Você tem gás de cozinha ali, não tem? Você não está aumentando o oxigênio? Por que a chama não cresce, então? Porque o oxigênio não influi nessa reação. Então, nem sempre todos vão influir, nem sempre tudo vai funcionar como na teoria. Não esqueçam disso, por favor. E agora, pessoal, eu vou chamar a atenção para uma prática que é bem importante. Essa tabelinha de propriedades de potenciação matemática, ela é muito importante, principalmente essa aqui. A potência de um produto é igual ao produto das potências. Quando você dobra alguma coisa que está ao quadrado, você não está dobrando ao quadrado, isso é muito importante. Ou, desculpa, dobrando o quadrado. Por exemplo, se eu te pedisse para multiplicar por 2 o N2O aqui, você não poderia botar um 2 aqui na frente, ó, vezes 2. Se você fizer isso, você está errando. Se eu te pedisse para dobrar N2O, tu não poderia botar um 2 aqui na frente. Porque você não está dobrando o N2O, você está dobrando N2O ao quadrado. E não foi isso que eu te pedi. Se eu pedir para dobrar N2O, você tem que fazer assim, ó, N2O vezes 2. Ah, mas está ao quadrado ali em cima. Pronto, ao quadrado. É isso que você tem que fazer. Isso está errado. Isso está certo. Tudo bem? Porque quando você tem um gráfico e é uma função de segundo grau, e eu te peço, ó, a função de segundo grau é assim, né? Ok? E eu te peço para andar 2 vezes para cá, ó, 2 vezes para cá, você vai subir 4 vezes aqui.
Entendeu? Porque é uma função de segundo grau. Então ela não funciona reto, assim, não é uma reta. É uma parábola. E se é uma parábola, quando você anda 2 vezes para um lado, você sobe 4 vezes para o outro. Funciona assim. Então, não esqueçam disso. Isso é muito importante. É aqui que todo mundo acaba se atrapalhando. Eu vou ver se eu me fiz entender agora, fazendo a questão do ano passado, que é a melhor questão para isso que a URGS fez nos últimos anos. É a questão de número 24, para a gente encerrar a cinética. A questão 24 ela é perfeita para isso. Perfeita porque ela traz todos os elementos importantes para a gente poder discutir. Ela mostra o seguinte. Uma reação genérica abaixo. Observem que ela não é elementar, ó, porque aqui a ordem não está igual à molecularidade. Viu só? Tá, e qual é o problema? Absolutamente nenhum. Nenhum, porque isso é um dado experimental. Só diz que na prática não acontece como na teoria exatamente. Tá, mas e o que eu faço agora? Bom, ele está te dando esses dados e está perguntando quais são os valores de x e de y no quadro abaixo. Como é que eu vou descobrir isso? É super fácil. Você vai olhar os dados de cada participante e vai pensar na velocidade. Por exemplo, olhem a variação daqui para cá. Da primeira linha para a segunda linha, observem que o B não mudou. Se o B não mudou, você esquece o B. Porque ele não mudou, ele está constante. Então, o único participante que você vai usar para variar é o A. E como o A está aqui na fórmula, ele tem que variar o V. Mas como ele vai variar o V? Você vai responder isso respondendo uma pergunta antes. Quantas vezes o A aumentou? 2 vezes, pois o número de baixo é 2 vezes maior que o número de cima. Então o V tem que aumentar. Pessoal, eu juro por Deus, tipo, uma quantidade absurda de alunos vai dizer que se dobrou aqui tem que dobrar lá. É verdade isso? Então vamos ver se a matemática nos diz alguma coisa. V igual a K, ele pediu para dobrar só o A. Quer ver um jeito de tu nunca te atrapalhar? Pergunta, tem quadrado aqui? Tá escrito ao quadrado aqui em cima? Então não é para dobrar ao quadrado, é para dobrar só o quê? A, só o A. Então você dobra só o A. Assim, tá vendo? Dessa forma. Então você vai ter V igual a K vezes A ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque a potência de um produto é igual ao produto das potências. Ó, V é igual a K vezes A ao quadrado vezes B vezes 2 ao quadrado. K vezes A ao quadrado vezes B é igual a V vezes 4. A velocidade tem que aumentar 4 vezes. É isso que tem que acontecer com a velocidade. Ela vai dobrar ao quadrado. E agora você já tem capacidade de raciocinar de maneira mais profícua, assim, sabe? Mais direta. Tipo, se eu dobrei algo que é de ordem 2, a velocidade dobra ao quadrado. Significa que ela varia ao quadrado. Então, tem que aumentar 4 vezes. 3 vezes 4, 12. Prontinho. Só que daqui para cá, eu dobrei de novo o A. 2 vezes o A. E a concentração do B não mudou de novo. Então, se eu dobrei o A de novo, eu tenho que dobrar ao quadrado a velocidade aqui de novo. E 6 vezes 4 dá 24 vezes 10, dá menos 5. Resposta certa, letra B. Essa é a questão mais clichê que tem na URGS. Não entendi. Por que o B não mudou? Porque está escrito ali. Não entendi. Por que tu dobrou o quadrado lá? Porque tem um quadrado em cima do A. Quando tem um quadrado em cima do A, significa que qualquer coisa que você faça com a velocidade vai sofrer ao quadrado. Não entendi. Se eu dobrar o a velocidade... Como eu te mostrei aqui, ó. Se eu dobrar o a velocidade vai dobrar ao quadrado. Se eu triplicar o a velocidade vai triplicar ao quadrado, 9 vezes. Se eu octuplicar o a velocidade vai octuplicar ao quadrado, 64 vezes. Sempre do mesmo jeito.
Porque você não pode botar nessa fórmula só aqui do lado. Ó. Tu não pode fazer isso. Dobre o A. Não pode. Isso está errado. Desse jeito você está dobrando a velocidade, porque essa fórmula é velocidade. E não é o que ele te pediu. Ele te pediu para dobrar o A. É diferente. Ah, por que eu não posso botar 2 dentro do A? Não, querido. O A é como se fosse o X, uma incógnita, entendeu? Eu não sei o valor dele. E não importa. Eu estou pedindo para dobrá-lo, para aumentá-lo. Não interessa quanto ele vale. Então, em poucas palavras, pessoal, se tiver alguma ordem num participante da reação, é só elevar a variação dada na ordem representada. Se for 2, dobrem ao quadrado, tripliquem ao quadrado, quadrupliquem ao quadrado, a velocidade. Se for 4, faça tudo na 4. E assim por diante. Tudo bem? Quando falar em ordem zero? Qualquer número elevado na zero é 1. Então significa que aquela substância não influencia na velocidade da reação. Queridos, é isso aí. Cinética, questão boa na prova, não é difícil, é fácil. O que tem de mais difícil foi o que eu acabei de passar para você, só que é muito previsível. Portanto, eu não acho que seja uma matéria que você deva descartar, muito pelo contrário, tem que estudar demais cinética, até por causa de algo muito simples. Se você não for um exímio, sabe, aluno em cinética em equilíbrio, você está abrindo mão de 6 questões. Ah, mas e se eu quero fazer medicina, se eu errar 6 questões, eu vou passar? Vai, faz 19, mas aí tu não pode errar de estéquio, tu não pode errar a dissoluções, não pode errar uma reação química difícil se aparecer, não pode errar mais nada. Uma ligação química impossível. Então, eu acho perigoso. Então, garanta um catalisador, garanta energia de ativação, garante velocidade de reação, lei de ação das massas, só aí tu já consegue 3 questões em média na URGS. Tudo bem? E aí tu pode cometer um deslizezinho em estéquio, um deslize em soluções, e mesmo assim se sair muito bem. Essa matéria aqui ela é muito mecânica. Basicamente a gente revisa em 3 momentos, que são KC, deslocamento e pH. Entretanto, ela, como eu te disse, é o momento onde o pessoal mostra as garrinhas. E ela se torna às vezes horrenda. Tem que ser franco contigo. Então, eu vou falar para vocês aqui o que é importante sobre o equilíbrio químico para nós podermos revisar. Os cartõezinhos, eles são muito bons agora nesse momento, porque eles vão poupar muito tempo da gente e também vão condensar bastante informação em desenhos, tá? Então, prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui, tudo bem? Ó, o que é uma reação em equilíbrio, queridos? Uma reação em equilíbrio é uma reação que vai apresentar reversibilidade e uma particularidade interessante. As reações em equilíbrio são reações reversíveis. São reações que acontecem tanto no sentido dos produtos, quanto no sentido dos reagentes. Tudo bem? Isso é uma reação em equilíbrio. Certo? Então tá aí. Vou mostrar, mesmo assim não ficou muito bom, mas enfim. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que a URGS pode cobrar isso. Desenho. Estou falando sério. Porque para o químico, cor é uma coisa muito importante para uma reação. A gente identifica uma reação pelas cores. E observem bem, nessa noite bonita que está fazendo agora, nessa quinta-feira de manhã, que vamos supor que eu coloque aqui num frasco de água, ok? KKKKK. Mas é verdade. Quando eu coloquei KKKK, olha só o que aconteceu. Ficou como? Vermelho. É sinal de que quando ele se separa, ele fica vermelho. E os íons ficam vermelhos. Agora a questão é, aqui o vermelho era fraquinho, pelo menos era para ser. E aqui o vermelho está mais o quê? Então é porque se separou mais, formou mais íons. Eles vão perguntar isso para vocês. Ah, no início a cor está fraca, por quê? Pouca dissociação. Ah, no final a cor está forte, por quê? Muita dissociação. Só que nesse momento e nesse momento, eu não sei se vocês conseguem perceber, as cores estão iguais, sim ou não? Se as cores estão iguais é porque as concentrações não mudaram mais. Porque se formasse mais vermelho, teria que ficar mais vermelho ainda. E não foi o que aconteceu.
Por que as cores não mudaram mais? Eu vou te explicar. As cores não mudaram mais porque a reação entrou em equilíbrio. Isso acontece quando o sistema é fechado e o produto não vai embora. Quando o produto não vai embora, ele começa a acumular e o excesso de produto bate e forma reagente de novo. Então a reação fica assim, ó. Ao passo que esse K aqui vai se separar e formar mais produto, esse Ca mais e A menos se juntam e formam de novo um K. Isso fica acontecendo o tempo inteiro, ó, o tempo inteiro, sem parar. Porque essas moléculas não param, elas estão agitadas, então isso não pode parar. Elas ficam sempre reagindo o tempo inteiro e com a mesma velocidade. A velocidade com a qual esse Ca vai se separar é igual à velocidade com a qual o C mais e o A menos estão se juntando. Então, observem que o número de íons, 6, e de partículas não ionizadas, 1, é exatamente igual e nunca vai mudar. E eu não estou dizendo com isso que você tem a mesma quantidade de produtos e reagentes. Você tem muito mais produto do que reagente aqui, mas elas ficarão constantes, porque elas entraram em equilíbrio. Isso é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é uma reação na qual há reversibilidade, e isso só acontece em sistemas fechados. E sempre que isso acontece, a velocidade de transformação do reagente no produto, que a gente chama de direta, fica exatamente igual à velocidade de transformação do produto no reagente, que nós chamamos de inversa. Então, ao passo que um reagente está virando produto, alguns produtos estão refazendo os reagentes. Ao passo que numa porta giratória uma pessoa está entrando, uma está saindo. Então o número de pessoas aqui dentro da sala, que não é igual ao lá de fora, mas nunca vai mudar, porque com a mesma velocidade entra-se e sai da sala nessas circunstâncias. Então isso é o equilíbrio químico, queridos. Portanto, o equilíbrio químico é o ponto a partir do qual a velocidade direta e inversa se encontram, se igualam, fazendo com que o produto e o reagente não mudem mais, fiquem com quantidades constantes para sempre. Às vezes o equilíbrio é obtido com quantidades altas de reagente, ou seja, pouca transformação em produto. Às vezes o equilíbrio é obtido com quantidades absurdas de produto e pouco reagente. Quando o equilíbrio é obtido com pouco produto, a gente chama de baixo rendimento. Quando o equilíbrio é obtido com muito produto, a gente chama de alto rendimento. Num gráfico, você distingue alto rendimento e baixo rendimento pela linha do produto. Caso você tenha dificuldades para identificar a linha do produto, é fácil. É a linha que surge do zero, porque o produto surge do zero. Ao passo que o reagente vai sumindo, o produto vai surgindo. Ao passo que o reagente vai sumindo, o produto vai surgindo. Dessa forma. Então, estes são os tipos de equilíbrios. Alto e baixo rendimento. O problema é que gráficos não são muito viáveis. Então, os químicos inventaram uma fórmula, um número, para falar se o rendimento é alto ou baixo. E esse normalmente é o primeiro exercício, ou primeira questão, de equilíbrio na prova da URGS. Se chama questão do Kc. A questão do Kc funciona assim. Quando você tem uma reação química e no equilíbrio essa reação química acaba ficando dinâmica, né, com velocidades direta e inversa iguais, a gente pode extrair daí uma fórmula proveniente da igualdade das velocidades. Não entendi nada do que tu falou. Ó, se o que é igual no equilíbrio é a velocidade de transformação de um no outro, assim, nós podemos igualar as velocidades. Então, mas e qual é a fórmula da velocidade? Na teoria, assim. Ó, V igual a K vezes A na Azinho, B na Bzinho. Inversa, ou seja, velocidade contrária. V igual a K vezes C, porque tem C ali, na Czinho, vezes D na Dzinho. Então, mas elas são iguais. Genial. Igualemos elas então. K vezes A vezes B, K vezes C vezes D. Como as constantes estão em lados opostos, deixemos elas no mesmo lado. Como as concentrações estão em lados opostos, queridos, deixemos elas do mesmo lado.
Então você passa a constante para cá, passa a concentração para lá. E se você observar bem, uma constante por uma constante dá uma constante, evidentemente. E a nossa razão gerou produto dividido por reagente. Logo, queridos, se você faz uma divisão entre a quantidade do produto e o reagente, você só pode ter uma informação: a quantidade do produto. Quanto maior for o Kc, maior é a quantidade de produto formado. Isso é uma coisa que me deixa muito apreensivo, porque a URGS adora fazer isso aqui, ó. Ah, o ácido cianídrico, ácido fórmico. É URGS 2016, se não me engano. O cianídrico tem 4,9 vezes 10 na menos 10. O fórmico tem 1,8 vezes 10 na menos 5. O quê? Constante. Assim. Ok? Um ácido, ele se separa dessa forma, né? A gente acabou de ver, ele se ioniza. Tá vendo? Assim. Onde, se você parar para observar a constante como eu te mostrei, nada mais é que produto sobre reagente. Assim. Ok? Então a URGS perguntou, qual dos dois ácidos é mais forte? Essa foi uma das mais difíceis de 2016. Porque ninguém sabia ler o que significava essa constante. E é por isso que eu estou te incomodando com isso. Que as pessoas vão muito fragilizadas para essa parte. Decoram montagem, sabem fazer equação, mas não entendem o que estão fazendo. Isso se chama adestramento. Isso tu faz com um labrador, não com um aluno. É diferente, entendeu? Então, o que significa uma constante? É uma forma de dizer se tem muito ou pouco produto numa reação. Se no ácido o produto é o H+, H+, quem tem a maior constante é quem tem mais produto, tem mais H+. Então bota na mão isso, não bota que esse aqui é tóxico, mas né, esse aqui é menos ácido do que o de baixo, que é muito mais ácido, muito mesmo, aproximadamente 100 mil vezes mais ácido. Ah, mas daí tu pediu demais, negativo. 10 na menos 5 é um número 10 nas 5 vezes maior que 10 a menos 10. E 10 na 5 é 100 mil. Tudo bem? Então, isso é importante, pessoal. Isso é fácil. Olha só o conhecimento que o aluno desenvolve. Ó. Maior número, maior produto. Mais forte. Maior número, mais. É só isso. Entende? Esse é o gatilho. Então, na prova eles vão usar isso. Vai ser um horror, vai ser uma tragédia, mas vocês precisam se beneficiar com isso. Porque o teu concorrente vai se atrapalhar. Tudo bem? Então, queridos, vamos lá. Quanto maior for o Kc, mais produto tem. Kczão, produção. Kczinho, rendimento é lá embaixo, porque tem muito reagente e pouco produto. Tá, mas tem alguma coisa assim, tu explicou muito mal, não entendi nada. Explica melhor isso. Claro. Ó, a forma genérica para montar o Kc é essa que vocês estão enxergando aqui, ó. Se você tem um C aqui, você bota o C lá embaixo. No produto, tá? Porque é produto sobre reagente. Se você tem o D, você bota o D. O A, ele vai no denominador. E o B vai no denominador também. Os numerozinhos da frente vão virar as potências. Essa é a montagem. Então, vamos tentar aplicar essa regra a esse exemplo aqui que eu acho que é o que vai cair. Porque só está caindo amônia nas provas desse ano. Só amônia. E essa é a reação da amônia, caiu na UFSC, caiu no Enem, caiu na PUC, vai cair na URGS também. Essa é a reação da amônia. Vamos lá. Produto, reagente. Produto em cima, reagentes embaixo. Tem que ser vezes porque veio da fórmula de velocidade, que é vezes. Então não pode ser mais nem menos, é sempre vezes. O número da frente tem que virar os expoentes ou potências. Então esse é o Kc da reação. Se eles pedirem Kp, é a mesma coisa. Só que ao invés de colchetes, você vai botar um P de pressão. Então só troca a letrinha, diga-se de passagem. Seria assim o Kp. Nós não usamos muito Kp de pressão, porque a pressão ela é mais específica para gases. E a gente trabalha muito com aquosos. Então a pressão é meio escanteada, digamos assim. Usamos muito mais concentração. Agora, eu não posso deixar de salientar o seguinte, queridos. Essa coisa aqui chamada colchetes, ela é
concentração. Concentração é mol por litro, ou seja, número de mols por volume. Quando é que algo fica mais concentrado? Vamos ver? Presta bem atenção aqui. Quando é que algo fica mais concentrado? Quando você, drink mix. Quando você bota mais soluto no mesmo volume. Aqui está ficando mais concentrado, tá vendo? Por quê? Porque o volume não está mudando. Ó, o volume não está mudando. É um meio litro. E essa coisa está caindo dentro desse meio litro e está se espalhando. Então ela está concentrando aqui dentro. Então o volume não pode mudar para aumentar a concentração, só a quantidade. Isso ficou claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Tá. Agora, vamos supor que você tenha... Pergunta, presta bem atenção, ok? Vamos supor que você tenha... Eu até vou fazer assim. Presta bem atenção. Vou fazer uma gambiarra aqui, para aí. Dá uma olhadinha nisso aqui. Eu vou colocar drink mix. Pronto. Vocês estão vendo a concentração do drink mix? Todo mundo está enxergando ali? Qual é o volume aqui, mais ou menos? 100 ml, né? E eu coloquei uma drink mix. Coisinho líquido, né? Ok? Vocês estão vendo a concentração dele? Vocês concordam comigo que tudo aqui dentro tem a mesma concentração? Todo mundo concorda com isso? Tá, então eu vou dobrar a quantidade de drink mix no sistema. Qual vai ser a concentração dele? Ah, o dobro? Genial, parabéns, muito bem. O dobro? Não, vai ser a mesma. Tá vendo? E se é a mesma, a concentração está mudando? E se não varia a concentração, eu poderia colocar a concentração do drink mix na constante? Não. Por quê? Líquidos puros e sólidos puros não variam as suas concentrações. Se você colocar mais e mais e mais, a concentração é exatamente a mesma. Então, se não varia a concentração, as concentrações deles são constantes. E se as concentrações são constantes, nós não colocamos nos cachês, porque eles não acabam mudando quando há alguma mudança ou alteração de equilíbrio químico. Quando você tem uma substância aquosa ou uma gasosa, quando você aumenta a quantidade deles no sistema, aí sim, aí a concentração varia. E se a concentração varia, os outros componentes precisam compensar para que volte a ficar em equilíbrio. Ah, mas difícil explicando assim. Não é verdade. Olha só, tu poderia ler para mim isso aqui? Isso dividido por isso dá sempre um número constante, sim ou não? Então, olha a brincadeira matemática que eu vou fazer contigo agora. Se constante é igual a B dividido por A, tem que ter sempre o mesmo número, tu não concorda comigo? Sempre tem que ser constante. Então, se você aumenta um, o outro também vai ter que variar para poder continuar esse número aqui. Não concorda comigo? Ó, por exemplo, se eu aumentar o B, vai ficar o mesmo número? Não. Ah, então diminui o A. Diminui o A? Não, daí a diferença vai ficar cada vez maior. Aí o A também tem que subir, não concorda comigo? Porque daí eu vou conseguir manter o mesmo número. Não entendi. Se fosse 1 e 2, dá 2, sim ou não? Dá meio, desculpa. Meio, sim ou não? Vamos aumentar o de cima. 2. Como é que tem que ficar o de baixo? 4, para dar meio. Tu tá entendendo? Agora, se um dos participantes fosse líquido ou sólido puro, ele não variaria a concentração. Então, por mais que eu coloque, por mais que eu jogue, por mais que eu insira, não vai variar. E se não vai variar, não vai influenciar nos outros participantes para manter a constante. Então, não pode. Nunca coloquem sólidos puros ou líquidos puros nas constantes, porque eles jamais influenciarão nas constantes de equilíbrio ou nos equilíbrios químicos como um todo. Tudo bem, queridos? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Ok. Então essa é a primeira parte, a parte do cachê. Agora, como é que isso vai influenciar nos equilíbrios químicos, que é o deslocamento? O deslocamento de equilíbrio, ele não é difícil, ele é fácil, só que ele é memorativo. Então tem uma tabelinha que eu quero que vocês mantenham ela sempre próxima a vocês, porque ela vai ser super útil para você entender direitinho os deslocamentos do equilíbrio. Funciona assim, ó. O seu corpo agora está em equilíbrio. Você não foi no banheiro, não fez um xixi, você não comeu nada nesse instante, agora, nesse instante, então o teu corpo está em equilíbrio agora, ok? Tá.
Agora vamos supor que você vá ao banheiro e faça um xixi. E aí você acaba expelindo cálcio. Só que daí você perdeu o cálcio. Tudo bem? Aí o seu corpo vai usar o cálcio que está lá dentro mesmo para repor o cálcio. Só que daí você não consegue mais consumir cálcio na alimentação, porque você tem uma dieta alimentar muito pobre. Pouca verdura, pouco laticínio, e aí tu não insere o cálcio. Sabe o que começa a acontecer? Os seus ossos começam a se desmanchar para repor o cálcio, porque você fez uma perturbação no seu corpo, você diminuiu a concentração de cálcio. Então o teu corpo entra em desequilíbrio. Sabe o que o teu corpo faz para compensar? Ele começa a desmanchar os dentes, os ossos, para fazer mais cálcio, para que fique com a mesma concentração de cálcio. Porque senão algumas células vão sofrer hemólises, você vai ter alguns problemas renais, pancreáticos, porque sempre tem que ter a mesma concentração de cálcio dentro do seu corpo. Então, é um princípio de ação e reação. O que você pode fazer? 3 coisas. Variar a quantidade, pressão ou temperatura. São as 3 coisas que tu pode fazer. Quando tu varia isso, o teu corpo fica desequilibrado, o sistema fica desequilibrado. E aí ele precisa equilibrar. Como é que ele equilibra? Ele equilibra ou fazendo mais produto ou fazendo mais reagente. Esse ato de fazer mais leva uma palavrinha muito importante aqui. Chamamos de deslocamento. Então, vamos ver o que os sistemas fazem para compensar... Desculpa. Pai do céu. Ai, velhice. Para compensar as ações, ok? Eu vou colocar, inclusive, aqui uma reação que eu acho que é a que vai cair, que é do processo Haber-Bosch, e a gente vai tentar brincar com ela agora para acertar essa questão na prova. Tá? Tá aqui a reação, equilíbrio, 3 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 2 amônias, ok? Vamos lá então. Como é que eu posso fazer para aumentar a produção de amônia? Fazer mais amônia numa reação que está em equilíbrio, ou seja, ela não muda mais, ela está equilibrada. Você pode fazer 3 coisas. Você pode mexer nas quantidades dos participantes, você pode mexer na pressão ou na temperatura. Aqui está o ΔH da reação, maior que 0. Vamos lá? Para eu fazer mais amônia, eu tenho que forçar a reação a fabricar mais amônia. Como é que eu forço a reação que está estagnada a fabricar mais amônia? Vou te mostrar. Você pode aumentar os reagentes ou retirar um pouco da amônia que tem no sistema. Porque desse jeito você fez isso aqui, ó. Você deixou uma balança metafórica dessa maneira, desregulada. Então a própria reação começa a fazer mais amônia para voltar a ficar regulada. Se você tirar a amônia, olha o que tu faz, ó. Tirou a amônia. Esse lado fica mais leve. Então a própria reação vai fazendo mais amônia para voltar a ficar em equilíbrio. Então as maneiras com as quais você faz mais amônia são aumentando o reagente, diminuindo o produto. Lembrem que se você aumentar só esse reagente aqui, a reação tem que deslocar para lá. Então depois que você aumentou só esse, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a diminuir e aquela quantidade de hidrogênio que tinha também vai começar a diminuir. Tá vendo? Para poder formar mais amônia. Porque você não aumentou o hidrogênio, você aumentou só o nitrogênio. Isso é bem importante, a URGS adora isso. Quando tu aumenta só um dos participantes, tu não mexeu no outro. Então, o excesso de nitrogênio vai pegar mais hidrogênio que estava no sistema para poder formar mais amônia. Entendi. Ó, nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Prestem bem atenção, é bem fácil. Beleza? Contabilizar aqui? Tranquilos? E ali as amônias. Eu vou fazer de qualquer jeito sem ligar para a proporção, tá? Só para a gente poder entender. Vamos supor que a questão diga assim, ó. Ó, aumente o nitrogênio. Você tira a tampa, coloca nitrogênio. Aumentei nitrogênio. Eu botei 2 nitrogênios a mais. Quando você aumentou e fechou, Quando você aumenta o nitrogênio, você só aumenta o nitrogênio. O que vai acontecer com a reação? Vai formar mais amônia. Mas como é que faz amônia, pessoal? O que precisa para formar amônia? Só nitrogênio? Não.
Esse excesso de nitrogênio que tu colocou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o quê? O hidrogênio. Vamos fazer ele pegar o hidrogênio comigo? Pega o hidrogênio comigo aqui, ó. Ó, cada nitrogênio vai pegar 3 hidrogênios. Tu tá vendo a quantidade de hidrogênio que tem? Ela tá aumentando? Hidrogênio, tá aumentando? Ó, vou pegar esse aqui também, ó. Ó. Viu só? E aí o que tu fez? Tu fez mais amônio. Tá vendo? Tu viu? A quantidade de hidrogênio aumentou? Não. Por quê? Porque eu não aumentei o hidrogênio. Eu aumentei só o nitrogênio. Então, cuida isso, pessoal. Preste atenção, é bem fácil. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Então, se tu tiver dificuldade na prova, desenha que nem eu desenhei. Faz bolinhas, ó. Bolinhas de nitrogênio. Aí tu faz bolinhas de hidrogênio. Faz as bolinhas de hidrogênio. Se eu colocar mais nitrogênio, esses nitrogênios, para formarem mais amônia, precisarão pegar mais hidrogênios para poder produzir amônia. Então a quantidade do outro reagente vai diminuir. Tudo bem? Cuida isso, isso é tri importante, vai cair, eles vão te incomodar com isso. E é barbado. Só que todo mundo vai se atrapalhar. Tá? Lembrando que para que eu tenha fogo, a madeira tem que consumir. Para fazer amônio, o reagente tem que ir sumindo. Por isso que isso acontece. Bom, a pressão. Pressão, como eu mostrei no simulador, quando aumenta fica pequeno, quando diminui a pressão fica grande. Então você vai favorecer os lados que são grandes e pequenos. Por exemplo, quando você aumenta a pressão, a reação vai para o lado pequeno, que é o lado de menos mols gasosos, que nesse caso é o lado do produto, da amônia. Quando você diminui a pressão, fica grande, ou seja, vai para o lado de mais mols gasosos, que nesse caso é o lado dos reagentes. Então, sempre que aumenta a pressão, reduz o volume. E ao reduzir o volume, você tem um deslocamento para o lado de menor volume gasoso. Você favorece a substância que ocupa menos espaço. Tudo bem? Então, até agora, como é que eu faço mais amônia? Eu aumento ou diminuo o produto, aumento o reagente ou diminuo o produto, e eu aqui vou aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu faço mais amônia. E a última, aumenta a temperatura, porque a amônia, ela precisa de calor para ser produzida. Ela é endo. Portanto, se você aumentar a temperatura, você favorece a formação de amônia. Sempre que se aumenta a temperatura, favorece o lado que precisa de calor. Quando diminui a temperatura, favorece o lado que tem que diminuir o calor. Só não esqueçam uma coisinha, né, pessoal? A temperatura é o único fator que afeta a constante. Tá? A URGS não vai aprofundar isso, só vai ficar nessa informação, até porque não tem como aprofundar no ensino básico. Mas a temperatura é o único fator que afeta a constante. Isso é bem importante. Aumentam os graus de agitação, aumenta a desordem, aumenta a ionização, vai afetar a constante. Olha só, tipo, aí vai deslocar pro produto, né? Isso. Se não mexer em nada, vai ficar assim, né? Se não mexer em nada, fica em equilíbrio. Não acontece nada. É porque teria que mexer de novo para começar a deslocar de novo. Tu faz uma ação, uma perturbação, e essa ação gera o deslocamento de equilíbrio. Tá? Se tu não fizer nada, não vai acontecer nada. Tudo bem, queridos? Bom, e para finalizar aqui, então, vamos dar uma olhadinha na última parte, que é a parte de equilíbrio iônico, que é a parte de pH, que é a parte onde você vai ter justamente o equilíbrio iônico da água, né? Deixa eu marcar aqui para ti. Que é o equilíbrio iônico da água. A reação da água é essa, ok? Está ali a reação da água, H+, OH-, num sistema em equilíbrio. Dessa maneira. Tudo certo? Então, quando você joga água, por exemplo, em algum sistema, a gente vai ter água se separando em H+, e OH-. Essa questão faz tempo que não cai, tá, pessoal? Então, eu acho que é importante cuidar ela, ficar atento, porque ela é muito fácil e é uma questão bobinha, é uma questão simples. E são detalhes bem banais, assim, que fazem com que o aluno possa errá-la. Então, quando a gente fala em água,
a gente fala em uma molécula que se separa em H+ e OH- muito pouco, mas se separa, entrando em equilíbrio, justamente. Tá, e daí? E daí que, como a água é um líquido puro, nós não colocaremos ela no kC. E o kC dela acaba virando um produto, ou seja, uma multiplicação do H+ pelo OH-. E essa multiplicação do H+ pelo OH- mostra que sempre que eu tenho água e onde tiver água, você sempre vai ter H+ e OH-. E sempre que você multiplicar o H+ pelo OH-, você vai ter um número constante. Vai ter sempre o mesmo valor. Tudo bem? Como assim? Ó, se você toma uma limonada tem água. Só que na limonada tem muito mais H+ do que OH-. Então, quando eu multiplico a quantidade de H+ pelo OH-, eu tenho um número constante, que é o 10⁻14. Portanto, eu consigo ver numa limonada o quão mais ácido ou quão mais básico o produto, a amostra é. Por exemplo, num café tem 10⁻4 de H+, e, portanto, 10⁻10 de OH-. Porque 10⁻4 vezes 10⁻10 dá 10⁻14. Portanto, tem 1 milhão de vezes mais H+ do que OH- no café. Porque o número 10⁻4 é um número 1 milhão de vezes maior que 10⁻10. Tudo bem? Então isso é muito importante. O leite, você tem 10⁻6 de H+, 10⁻8 de OH-. No álcool, 10⁻8 de H+, 10⁻6 de OH-. Porque sempre quando eu multiplico um pelo outro, sempre tem que dar 10⁻14, que é um número constante. Entretanto, para nós podermos trabalhar com isso de forma mais fácil, a gente não lê a concentração, a gente lê a potência. E ao ler a potência, é muito mais fácil saber se é ácido, básico ou neutro. Porque, ó, potência do H e potência do OH. A potência do H numa concentração de 10⁻4 é igual a 4. Então, se a potência do H é igual a 4, pH é igual a 4. Potência do OH aqui é 10⁻10. Então, a potência do OH é 10. Dessa forma. A única coisa que é importante salientar aqui, queridos, é o seguinte. Ó, daqui para cá, vou fazer de baixo para cima, ok? O número vai aumentando, tá vendo? Concorda comigo? Só que daqui para cá, o número vai diminuindo. Então, quando o pH é pequeno, tipo 0, 1, 2, 3, a concentração de H+ é alta. Quando o pH é alto, alto 12, a concentração de H+ é pequena. Tudo bem? Então isso é bem importante, tem que cuidar, tem que ficar atento, não dá para esquecer. E a mesma coisa funciona com o OH. Ó, quando o OH, a concentração de OH vai aumentando, ela está aumentando aqui para baixo, o POH vai diminuindo. Então, POHs pequenos sempre indicarão concentrações altas de OH- e vice-versa. E não esqueçam que sempre que a gente soma o pH ao POH, por serem as potências, né? Se a gente somar as potências aqui, você sempre vai ter 14. Então, se eu somar a potência do H com a potência do OH, você sempre tem que fechar em 14. Isso é bem fácil mesmo. E só tem algumas coisas que é estranho, sabe, pessoal? Porque o pessoal, depois eu olho se isso é fácil. Todo mundo erra, né? É impressionante. São errinhos bobinhos, coisas assim que passam. E várias e várias vezes já se falou, já se bateu em cima. Mas, mais uma vez, muitos alunos dão ênfase para coisas erradas. Tu não tem que dar ênfase porque é difícil. Tem que dar ênfase porque é fácil. E isso é fácil, não pode errar. Por exemplo, olha só. A escala de pH, ela vai de 0 até 14. Quando você joga água em qualquer coisa, qual é o adjetivo que a gente usa para falar quando algo tem muita água? Tipo, tu pega um suco de maracujá e tu coloca dentro de uma bombona de 20 litros de água o teu suquinho de maracujá. Ele vai ficar bom? Ele vai ficar gostoso? Por quê? Ele vai ficar o quê? Aguado. A aguada é características de água, então é evidente que se você joga água nas coisas, as coisas ficam aguadas, ficam com características de água. Então se você tem um ácido e você joga água, o ácido tem que ir para o 7, porque a água é 7, tem pH 7. Se você tem uma base e você joga água, ela tem que diluir, ela tem que ir para o 7.
e nunca pode passar do 7. Nunca uma base vai ficar abaixo de 7, nunca um ácido vai ficar acima de 7. Sempre vai caminhar para o 7. Isso é muito importante. Para encerrar, eu só queria fazer uma questão aqui com vocês, que é essa questãozinha aqui, ó. É uma bem importante, vejam o nível dela, vejam o que vocês acham. Eu vou ser bem franco, tá? Ela foi uma questão muito fácil, só que muita gente teve dificuldade, né? Isso me deixou preocupado. É a questão de número... Onde está você? Achei. 23. A questão 23, ela é um ótimo filtro para o entendimento dessa matéria. Ó. Diz assim. A solução diluída de HCl, lembrando que pH faz tempo que não cai, essa aqui foi a última vez que eu pH na prova de verdade, então eu faço um bolão contigo agora, vai cair um pH, vai ser muito fácil, tabelinha com amostras iguais às que eu passei ali. Uma solução diluída de HCl foi utilizada para limpeza. Nela a gente apresenta, ou ela possui pH igual a 3. Quais são as concentrações de OH- e Cl- nessa solução? Eu vou ser bem franco, tá? O nível dessa questão é muito fácil. Ah, mas eu não achei. Mas talvez, pessoal, seja por causa da falta de ênfase em pH. De que pH é um assunto fácil, é um assunto simples, e, portanto, a gente tem que estudar, tem que cuidar. Não pode, não, eu entendi, por alto deu. Não, não é assim, querido. Eu sei que todo mundo está cansado nessa época, mas é esse sprint final que faz diferença, que é a dedicação, superação, resistência. E o que é o pH? pH é esse númerozinho aqui. Então, se ele está te dizendo que o pH é 3, a concentração de H+, é igual a 10 na menos 3. 3. Assim. Tá vendo? E se a concentração de H+ é 10 na menos 3, a de OH- tem que dar 14, tem que ser 10 na menos o quê? 11. Muito bem. Tá, mas e a de Cl? Ué, HCl se separa em H+, mais Cl-. A proporção é 1 para 1 para 1. Ou seja, se você tem 1 H, você tem 1 Cl. Se você tem 10 na menos 3 Hs, você tem 10 na menos 3 Cls. Ou seja, resposta certa, 10 na menos 3 e 10 na menos 11. Ou, respectivamente, 10 na menos 11, 10 na menos 3. Essa é a questão. Tudo bem? Então, queridos, é isso aí. Tudo bem? Eu não vou incomodar mais vocês. Eu vou gravar a parte de eletro direitinho para que vocês tenham com calma, não é? Para não desgastar muito, sei que todos estão exaustos. E vai ter um tema muito grande mesmo de equilíbrio, porque equilíbrio tem muita questão. Então acompanha ali a correção, isso vai corrigir para ti. E na semana posterior ali ao ano novo, eu, enfim, vou estar aqui para corrigir questões, fazer exercícios e fazer plantões também. Não, é só plantão. Só plantão. No horário de aula normal, eu vou ficar aqui corrigindo exercícios. Então, como está no grupo ali, eu postei no grupo direitinho isso. No dia 13 eu vou ficar fazendo plantões coletivos. Então, se tiver uma dúvida, alguma questão, me pergunta. Se não tiver, eu vou ficar corrigindo as questões do livro mesmo, aleatoriamente. Tudo bem?